MT pode ter chuvas intensas a partir desta quarta-feira, 17. A Defesa Civil Nacional alerta para uma nova frente fria, especialmente no sul do país, desta quarta-feira, 17, até o próximo sábado, 20. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, a chegada de uma frente fria vai derrubar as temperaturas na região. A onda de frio perderá força a partir de domingo, 21. Nesta quarta-feira, há previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo em parte da região sul, especialmente no oeste, e também nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, principalmente centro, sul e oeste. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a temperatura pode cair cerca de 10 graus Celsius até o fim do dia. Na quinta-feira, 18, a frente fria avança pelos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul e chegará ao centro de Mato Grosso e ao sul dos estados de Rondônia, Goiás e Minas Gerais, ocasionando chuvas intensas e rajadas de vento. A previsão indica queda de temperatura, entre 8 graus Celsius e 12 graus Celsius, e baixa sensação térmica nesses estados. Na madrugada de sexta-feira, 19, há possibilidade de neve entre as serras gaúcha e catarinense, principalmente no Planalto Sul catarinense e nos aparados da Serra, RS. Ao longo da sexta-feira, devem ocorrer geadas em boa parte do Rio Grande do Sul, no sul de Mato Grosso do Sul e no centro e oeste catarinense e paranaense. Entre sexta e sábado, 20, as temperaturas mínimas previstas para a cidade de Porto Alegre vão variar entre 1 grau Celsius e 5 graus Celsius. No sul e oeste gaúcho, entre menos 1 grau Celsius e 1 grau Celsius, e nas áreas altas da Serra Gaúcha e do Planalto Sul catarinense, entre menos 6 graus Celsius e menos 3 graus Celsius. Já no Paraná, as temperaturas mínimas previstas são entre menos 3 graus Celsius e 0 graus Celsius na Serra e no Planalto. No sábado, a previsão é de geada no sul, sudoeste e em áreas isoladas do centro de Mato Grosso do Sul, na divisa de São Paulo com o Paraná e no sul do Brasil, de intensidade moderada a forte entre o norte do Rio Grande do Sul, centro-sul do Paraná e Serra do Sudeste, RS. O frio também deverá chegar ao sul de Goiás e de Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. No domingo, a frente fria começa a perder força, mas parte do sul do Brasil ainda continua com previsão de geadas. Recomendações diante das previsões. A Defesa Civil Nacional recomenda que as defesas civis estaduais e municipais adotem as ações de preparação cabíveis e reforcem a divulgação de informações para alertar a população, visando a adoção de medidas de autoproteção. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, CENAD, seguirá, durante todo o período crítico, trabalhando em escala de plantão para acompanhar as ações de enfrentamento ao frio intenso e comunicar o registro de qualquer ocorrência significativa. Cuidados especiais. O período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água, evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas e fazer a higiene frequente das mãos. Essas medidas são de grande importância na prevenção de gripe, resfriados, pneumonia e demais doenças respiratórias. É preciso manter ainda mais cuidado com crianças e idosos, que são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Nas noites com temperaturas mais baixas, recomenda-se, também, abrigar animais domésticos. TCMT aponta incompetência do TCU na fiscalização de procedimentos referentes ao VLT e BRT. Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 15, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCMT, fixou o entendimento de que compete ao órgão, e não ao Tribunal de Contas da União, TCU, a fiscalização dos procedimentos administrativos, dos recursos e das políticas públicas referentes à alteração do modal de transporte público de VLT para BRT em Cuiabá. A controvérsia, relativa a conflito de jurisdição, diz respeito à representação de natureza externa, RNE, proposta pelo município de Cuiabá contra o governo do estado. Ao solicitar a determinação de medida cautelar, a administração municipal alegou ausência de projetos básico e executivo, de estudos técnicos e de licenciamento ambiental relativos à troca do modal de transporte público de VLT para BRT. Antes de analisar o mérito da representação, a terceira CSEX,
entendeu pela necessidade de fixar a competência deste tribunal para apreciar eventuais irregularidades referentes à troca de modal, sob pena de resultar em decisões de mérito divergentes, em prejuízo à segurança jurídica, explicou o relator do processo, conselheiro Walter Albano. Na ocasião, o conselheiro lembrou que o TCU suspendeu todos os procedimentos administrativos referentes à alteração do modal, em dissonância com a deliberação adotada pela Corte de Contas mato-grossense, que indeferiu a cautelar pleiteada ao constatar a regularidade do procedimento até então. Assim, o TCU atraiu a competência para analisar a troca do modal pretendida pelo Estado, alegando que normas federais foram desrespeitadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Entretanto, isso não é suficiente para atrair a competência do órgão federal, no que se refere a inconsistências em processo licitatório e ou em contratações pelos estados, pontuou o conselheiro. Deste modo, acolheu o parecer do Ministério Público de Contas, MPC, e determinou a adoção de medidas cabíveis à Consultoria Jurídica Geral para solucionar controvérsia. Seu posicionamento foi acompanhado por unanimidade pelo Pleno. Portanto, com esses fundamentos e precedentes, entendo que a deliberação exarada pelo senhor ministro Haroldo Cedrais, ao suspender a licitação realizada pelo Estado de Mato Grosso, depois de decidido por este tribunal que o procedimento, até então, estava regular e legal e poderia prosseguir, adentrou em questões que fogem à jurisdição do órgão federal, concluiu Walter Albano. Os votos ao acolherem o voto do relator, os conselheiros também se posicionaram com relação ao imbróglio que envolve a alteração do modelo e destacaram a atuação do TCE-MT na fiscalização dos recursos públicos dispendidos para a realização da obra. Desde o início das intervenções que cortam a capital. À época, emitimos relatório que foi utilizado pelo Ministério Público Federal para a proposição da Operação Descarrilho. Assim é que foi constatado superfaturamento na aquisição dos vagões. O TCE efetivamente tem competência sim para fiscalizar obras, inclusive com recursos do Estado, sejam contratados por empréstimo ou por fonte sem, pontuou o presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli. Na ocasião, o conselheiro Antônio Joaquim fez uma retomada histórica do tema. Já foram gastos R$ 2 bilhões em uma obra inacabada. Então não tem como o tribunal não se manifestar. Por isso fico tranquilo, porque sei do histórico e da preocupação desta Corte de Contas ao encaminhar esse assunto de forma adequada. Não estamos decidindo o mérito, se está certa ou errada a licitação, mas sim a competência, asseverou. Por sua vez, o conselheiro Sérgio Ricardo destacou o interesse público por uma solução. Na época muitos comércios fecharam as portas. A previsão mais cara era de R$1 bi, com a obra concluída. Hoje já foram mais de 2 bi e lidamos com um processo de falta de decisão política que se arrasta, e quem perde é a população. Acredito que o TCE pode fazer história neste processo. Os conselheiros Guilherme Antônio Maluf e Valdir Teis lamentaram a ação do órgão federal. O TCU não colaborou, pelo contrário, colocou mais lenha na fogueira, o que vai perpetuar um problema que atravessa as ruas de Cuiabá e Várzea Grande, disse Maluf. Esse assunto é espinhoso. Os ministros têm uma capacidade indiscutível, mas acredito que às vezes falta reflexão, concluiu Teis.